Além de serem donos dos maiores bancos do Brasil, eles são poderosos. Mas você já parou para pensar em quem são os donos de bancos no Brasil? Nesse vídeo você vai saber tudo sobre os bancários brasileiros. Vicky Safra e família. Vicky Safra e seus filhos herdaram a fortuna do falecido bancário brasileiro Joseph Safra, que morreu em 2020. Naturalizada brasileira, a viúva do banqueiro nasceu na Grécia e se mudou para o Brasil com sua família ainda criança. Seu filho mais velho, Jacob Safra, é responsável pelo banco suíço J. Safra Saracen, pelo Safra National Bank de Nova York e pelos investimentos imobiliários internacionais da família. David Safra administra o Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra. Alberto Safra fundou a empresa de gestão de ativos ASA Investments. Ele processou sua família em 2023, alegando que sua participação no Safra National Bank foi diluída. Mas a família chegou a um acordo e o caso foi arquivado em março de 2024. Esther Safra Dayan é casada com Carlos Dayan, filho de um banqueiro brasileiro, e vive em São Paulo. Assim, Vicky tem seu chocante patrimônio líquido de pelo menos 114 bilhões de reais. Uau! Será que um dia alguém vai tirar o posto dela? Poderosíssima! Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dos outros donos de bancos do Brasil? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar joinha no vídeo, além de ativar o sininho. Ah, compartilha também com quem você sabe que gosta de saber tudo. André Esteves. Nascido no Rio de Janeiro, em 1968, André Santos Esteves é um banqueiro, empresário brasileiro e filantropo. Assim, André Esteves, ex-estagiário e atual sócio controlador do BTG Pactual, acumula uma fortuna de 32.711 milhões de reais, posicionando-se na 417ª colocação mundial. Envolvido em um escândalo de corrupção na Operação Lava Jato em 2015, foi absolvido em 2018 e reassumiu sua posição no banco. Família Moreira Salles. A família Moreira Salles é sinônimo de tradição, influência e discrição no cenário brasileiro. Com origem em Poços de Caldas, em Minas Gerais, o patriarca João Moreira Salles fundou o Unibanco em 1924, que ao longo do século XX se consolidou como um dos maiores bancos privados do país. A trajetória da família tomou novos rumos com a fusão do Unibanco com o Itaú em 2008, criando o gigante Itaú Unibanco, maior banco da América Latina. Hoje, os herdeiros ainda detêm significativa participação no conglomerado por meio da holding Itaúsa. Os irmãos Pedro, Fernando, Walter e João Moreira Salles representam a nova geração da família. Pedro e Fernando seguiram no setor financeiro, com Pedro chegando à presidência do Itaú Unibanco. Já João Moreira Salles se destacou como documentarista e criador do Instituto Moreira Salles, IMS, um dos mais relevantes centros de cultura e fotografia do país, que reflete o interesse da família por artes e filantropia. E por fim, mas não menos importante, Walter seguiu a carreira de diretor de cinema, ganhando um Oscar de melhor filme internacional por Ainda Estou Aqui. Com uma fortuna bilionária estimada em mais de 25 bilhões de reais, os Moreira Salles mantêm um estilo de vida sofisticado e reservado. São donos de imóveis emblemáticos em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de propriedades históricas em Minas Gerais. Entre suas paixões estão a arte, a música clássica e o mecenato cultural. Apesar do perfil low profile, sua influência se estende da economia à política e à cultura nacional. Discretos, mas poderosos, os Moreira Salles são o retrato de uma elite que soube preservar valores tradicionais ao mesmo tempo em que se modernizou. Um verdadeiro império silencioso que molda o Brasil há mais de um século. José João Abdala Filho. Você talvez nunca tenha visto seu rosto, e isso é exatamente como ele prefere. José João Abdala Filho, conhecido como Juca Abdala, é uma das figuras mais misteriosas do mundo financeiro brasileiro. Sem entrevistas, aparições públicas ou redes sociais, ele é herdeiro e gestor do patrimônio deixado por seu pai, José João Abdala, um importante político e empresário da era Vargas. O império que herdou inclui fortunas concentradas em ações, imóveis e fundos de investimentos públicos e privados. Com fortuna estimada em cerca de 17 bilhões segundo a Forbes Brasil 2023, Abdala controla o Banco Clássico, uma instituição quase anônima para o público,
mas extremamente ativa nos bastidores do mercado financeiro. Seu perfil conservador e avesso à mídia lhe rendeu o apelido de bilionário invisível. Grande parte de seus investimentos está concentrada em ações de grandes empresas brasileiras, como Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco, compradas em momentos estratégicos ao longo de décadas. Juca também é dono de fazendas, imóveis e propriedades urbanas de alto valor em São Paulo, mas não se sabe quase nada sobre sua vida pessoal, rotina ou hábitos de consumo. Mesmo assim, é apontado como um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira. Seu nome é frequentemente citado em assembleias e votações corporativas por ser um acionista relevante, mesmo sem jamais aparecer. Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho. Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho é um nome pouco conhecido fora dos círculos financeiros, mas seu poder está entre os maiores do país. Herdeiro do grupo Itaúsa, holding que controla o Itaú Unibanco, Alpargatas, Dexco, entre outras empresas, Vilela é bisneto de Egídio de Souza Aranha, um dos fundadores do Império Itaú. Com uma fortuna estimada em 17 bilhões de reais, ele figurou entre os principais bilionários brasileiros segundo a Forbes Brasil 2023. Formado em engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo, USP, Vilela optou por uma atuação nos bastidores. É conselheiro do Itaúsa e mantém forte presença estratégica nos investimentos e decisões corporativas do grupo, mas sempre longe dos holofotes. Sua postura discreta e avessa à mídia faz com que ele raramente seja visto em eventos públicos ou entrevistas, característica marcante dos grandes herdeiros do setor bancário nacional. Além de sua influência financeira, Alfredo Vilela é um filantropo ativo. Fundou o Instituto Alana com sua esposa, Ana Lucia Vilela, e apoia diversas causas sociais voltadas à infância, meio ambiente e direitos humanos. O casal investe fortemente em educação, cultura e combate à desigualdade, sendo um dos poucos bilionários brasileiros com um braço social consistente e transparente. Residindo em São Paulo, Vilela mantém um estilo de vida extremamente reservado, sem ostentação. Mas seu poder é indiscutível. Está presente em cada grande decisão que move bilhões e impacta milhões de brasileiros. Um titã silencioso da economia nacional. Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela. Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela é uma das mulheres mais ricas e influentes do Brasil, mas sua trajetória vai muito além do poder financeiro. Única herdeira de uma das famílias controladoras da Itaúsa, holding do grupo Itaú Unibanco, ela assumiu o legado de seus pais ainda jovem, após a morte do pai em um acidente de helicóptero quando ela tinha apenas 13 anos. Hoje, com uma fortuna estimada em cerca de 9 bilhões de reais, Ana Lúcia é referência quando o assunto é filantropia, educação e desenvolvimento social. Formada em pedagogia pela USP, ela sempre teve forte interesse pelas causas sociais. Em 1994, fundou o Instituto Alana, uma organização que se tornou símbolo de inovação e impacto no terceiro setor brasileiro sustentável. O Instituto atua em áreas como infância, meio ambiente, justiça econômica e educação midiática, sempre com uma abordagem interdisciplinar e humanista. Ana Lúcia também é uma das fundadoras da plataforma Todos pela Educação e integra conselhos de instituições globais voltadas ao desenvolvimento sustentável. Ao lado do marido, Alfredo Vilela Filho, ela forma um dos casais mais discretos e engajados do país. Ambos vivem em São Paulo, com estilo de vida reservado, mas com profundo envolvimento em causas de alto impacto social. Ana Lúcia faz questão de aplicar sua fortuna em iniciativas que promovem equidade e é vista como um exemplo raro de bilionária que coloca o ativismo social acima da ostentação. Seu trabalho vem sendo reconhecido internacionalmente, colocando-a entre as grandes vozes globais da filantropia. Ela representa um novo tipo de elite, aquela que vê no dinheiro uma ferramenta para transformar o mundo. Guilherme Benchimol. Guilherme Benchimol é um dos nomes mais importantes da transformação recente do mercado financeiro brasileiro. Fundador da XP Investimentos, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1976 e, após ser demitido de uma corretora nos anos 1990, decidiu criar sua própria empresa do zero. Começou com apenas um computador e um telefone em uma pequena sala em Porto Alegre e acabou fundando um império que mudaria para sempre o jeito como os brasileiros investem.
Sob sua liderança, a XP cresceu de forma meteórica ao apostar em educação financeira, capilaridade de agentes autônomos e inovação digital. A companhia foi responsável por quebrar o monopólio dos grandes bancos e levou milhões de brasileiros ao mercado de ações e fundos. Em 2019, Benchimol levou a XP à Bolsa Americana, Nasdaq, em um dos IPOs mais bem-sucedidos da história brasileira, que valorizou a empresa em mais de 15 bilhões de dólares. Benchimol tem fortuna estimada em cerca de 15 bilhões de reais, segundo a Forbes Brasil 2023. Mesmo com a XP passando por diversas fases de expansão e ajustes, ele permanece como figura estratégica e de influência, mesmo após deixar o cargo de CEO em 2021. Hoje, atua no conselho da empresa e segue envolvido com novos projetos de inovação, educação e empreendedorismo. Sorte e sucesso para eles! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.